Olá! No mês em que comemoramos o Dia do Engenheiro Sanitarista, convidamos um profissional do setor para discutir sobre o assunto. Engenheiro sanitarista Valmir Simão de Lima, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Valmir, o Brasil possui algum projeto do setor de engenharia sanitária que mereça destaque? Veja bem, nós comumente reclamamos que no Brasil a gente não tem um projeto nacional para a área do saneamento básico. E nesse momento em que estamos vendo grandes investimentos, como por exemplo as obras do PAC, a gente sente necessidade que, se tivéssemos um grande projeto, esses projetos não estariam soltos, por assim dizer. Teríamos projetos que estariam intercalados e as respostas certamente seriam maiores. Então ocorreria o quê? Uma sinergia entre esses processos e a resposta para a sociedade seria melhor. Então a falta de um projeto nacional específico para a área ainda faz com que a gente gaste muito dinheiro e obtenha menos resultado do que a gente gostaria. E quanto à legislação, existem leis específicas? Nós temos a lei aprovada agora em 2007, que é a 11.445, que é a lei do saneamento básico brasileiro. No entanto, ela requer que ocorra regulamentações. E só recentemente nós tivemos agora a regulamentação através de um decreto. Aí o grande problema é implementar essa lei do saneamento. Nós temos problemas, por exemplo, relacionado à elaboração de planos municipais de saneamento básico. O plano municipal de saneamento básico, ele está um pouco lento em função de custos aos municípios. Pegando, por exemplo, uma cidade que tem aí de 70 a 100 mil habitantes, um plano municipal de saneamento básico não vai custar menos que 100 mil reais. Então isso faz com que a maioria dos municípios brasileiros não tenha um plano municipal de saneamento básico elaborado. E, em consequência disso, a sociedade tem menos resposta do que gostaria. Então, hoje estima-se que nem 300 municípios brasileiros já têm um plano municipal de saneamento básico. E a lei agora em dezembro ela se encerra e a partir daí o município que não tiver o plano não vai ter acesso a recurso. Isso está fazendo com que o Ministério da Cidade reveja isso. O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar a cidade sem recurso ou vamos criar mecanismos para a elaboração desses planos? Valmir, é possível aliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico? É possível. Nós entendemos que isso passa por uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma da sociedade como um todo. Então o cidadão ele tem que parar antes de fazer o seu consumo, antes de consumir. Hoje 80% do que se produz no mundo é consumido por 20% da população. Isso causa um desequilíbrio. Nós temos regiões na Terra em que as pessoas não têm condições nenhuma de sobreviver. Entendeu? Então a economia globalizada, esse processo de globalização, ele coloca uma conta muito simples. Se você consome, você faz parte das estatísticas. Se você não consome, você não faz parte das estatísticas. Então essa mudança de comportamento da sociedade de uma forma geral vai fazer com que a gente estabeleça o que eu consumo e que isso vai me dar resposta social de forma coerente. Ou seja, o meio ambiente preservado com respostas por parte das empresas. Porque o capital ele é volátil. O capital ele não se preocupa com bandeira e não se preocupa com fronteiras. Ele vai para onde está dando resposta financeira para eles. E se nós, quanto consumidores, não tomarmos consciência que é preciso a gente escolher o que consumir, se esse produto ele é ecologicamente viável, ele é ecologicamente correto, nós vamos estar incentivando esse processo de agressão ao meio ambiente. Várias tragédias ambientais têm ocorrido no nosso país, principalmente nos últimos meses, as chuvas, pessoas que ficam desabrigadas. Qual que é a importância do engenheiro sanitarista nesse contexto? Eu vejo o profissional da engenharia sanitária como uma profissão e que pode dar grandes respostas para as cidades. O que acontece é um processo de ocupação urbana intensa. 81% da população brasileira está nas grandes cidades. Isso é uma tendência mundial. Então, se você aglomera muitas pessoas nos lugares, consequentemente você vai ter problema. Você vai ter problema de poluição do ar, você vai ter problema de poluição da água, você vai ter problema de coleta de lixo, você vai ter problema de destinação desse resíduo que é coletado, você tem problema de drenagem. Então, é evidente a gente está vendo nos meios de comunicação, depois de uma grande chuva, as cidades alagadas. Qual que é a razão disso? Estamos impermeabilizando, aumentando a área impermeabilizada, aumentando o tamanho do asfalto, botando piso e calçada nas nossas casas, nós não estamos permitindo que essa água se infiltre. Então, uma cidade que já está estabelecida há vários anos, ela não previu que isso ia acontecer. Então, o profissional da engenharia sanitária, ele está aí para dar essas respostas para a sociedade, entendeu? Então, passa também
por uma questão de consciência. E nós também estamos voltados nessa área de educar a sociedade e de mostrar para ela, olha, precisamos nos esforçar para melhorar várias coisas, entendeu? O engenheiro sanitarista, ele está em todos esses momentos fazendo o gerenciamento desses problemas. Então, e como você mesmo disse, as cidades brasileiras ainda são deficientes em saneamento básico, muitas não elaboraram o seu planejamento e o seu plano, e isso também interfere diretamente na saúde da população. E apesar de existirem recursos específicos para esse setor, por que muitas cidades brasileiras não têm ainda nenhum investimento, às vezes, em saneamento básico, e também por que se investe tão pouco em uma área tão importante? É histórico, né? Então, se você observar a história, é muito fácil para uma pessoa, para um cidadão comum, ver que ele prioriza o asfaltamento da rua dele em lugar de estar fazendo uma rede uma rede de esgoto ou uma galeria de água pluvial. Você pode fazer uma pesquisa e entrar, falar, seu João, o senhor quer que faça o asfalto aqui ou rede de esgoto? Obviamente ele vai te responder que ele quer o asfalto, porque aquele é o imediato para ele. E também depois que você enterrar uma galeria de esgoto, ninguém que passe por ali vai ver. Então isso não foi obra do senhor fulano e não foi obra do senhor ciclano, e o asfaltamento fica ali. Então isso é histórico para nós. Esse problema de não estarmos conseguindo ver a necessidade do que é mais para a saúde do cidadão, o que é melhor para uma resposta em termos de qualidade de vida. Então a gente tem aí dados da ONU apontando que se você investir um real ou $1 em saneamento, você vai ter uma resposta de 5 vezes isso em menor volume na saúde curativa. Então investir em prevenção é fundamental, mas a gente ainda não conseguiu ver, a nossa sociedade não conseguiu vislumbrar isso como a prioridade para dar resposta como qualidade de vida. Obrigada, Valmir, pela sua participação e pelas informações. Foi um prazer estar com vocês. Essa foi mais uma entrevista do programa Cidade em Revista. Voltaremos na próxima semana.